chegando ele aqui. Boa noite, André. Boa noite, tudo bom, Tudo Erivelto? bem? Bem, bem. Seja bem-vindo. Olha, já tem gente aqui acompanhando a nossa conversa. Deixa eu fazer aqui a devida apresentação, né? Professor André Carneiro Ramos é professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, trabalhou também como professor na Unimontes, né, na Universidade Estadual de Montes Claros, na Universidade Rural, aqui pertinho de mim, né, eu moro pertinho da Universidade Rural do Rio de Janeiro, e também professor da UERJ. É um poeta, é um músico amador, é um pesquisador, né, um estudioso das literaturas, né, meu colega no curso da Universidade Federal de São Carlos, lá ministrado pelos professores queridíssimos Jorge Valentim e Gabriela Silva. Um abraço e um beijo para eles e para os nossos colegas todos lá do curso. André, falar da minha alegria, da minha felicidade de encontrar você, que eu conheci, né, o trabalho e tive a oportunidade de dialogar a partir desse curso durante a pandemia, né, e lendo, né, o que você escreveu e vendo as suas participações em sala de aula durante o curso, né, naturalmente sala de aula virtual, as perguntas que você fazia aos autores e autoras portugueses convidados lá do curso, né, fui nutrindo aí essa admiração, essa amizade, um pouco de implicância para mexer com você durante as aulas, para te provocar durante as aulas, e quero agradecer muito por você sempre tão receptivo, tão dinâmico, tão alegre, tão amistoso para esse contato que ainda, né, nesse momento é virtual, mas eu espero que tão logo a pandemia passe, a gente possa se reunir nos congressos, num evento, para se conhecer pessoalmente, para eu poder dar um abraço e falar da minha admiração pessoalmente por você e pelo seu trabalho. Seja bem-vindo e boa noite. Ô, meu amigo, boa noite. Eu me sinto imensamente honrado de estar aqui. Eu fiquei até um pouco surpreso com o seu convite e aceitei prontamente, né? Porque isso aqui é uma coisa maravilhosa que você bolou. Te dou os parabéns. A gente sempre tem acompanhado aí os programas da série, né? Essa ideia de mesclar com o cinema, essa questão do filme da sua vida, que, enfim, obviamente tem dois lados, né? É o seu filme favorito, mas também a sua vida, que está ali sendo cinematograficamente mencionada ali, recriada e relembrada por quem está falando, é o que está acontecendo aqui comigo agora. E, enfim, eu acho muito bacana o modo como a arte ela nos eleva, né? O cinema é um momento importante, a literatura é outro momento importante. Enfim, a arte com A maiúsculo, né? A gente sempre pensa nisso como algo catalisador não só de coisas belas, mas de coisas essenciais, de reflexões, né? Então, assim, a gente está aqui hoje conversando sobre cinema, sobre literatura, é o resgate disso tudo também, né? Da importância da arte nas nossas vidas, da importância da educação. Você, como bem colocou aí, a minha trajetória como professor, eu sou muito feliz, muito grato por ter abraçado essa carreira, e eu sempre procuro fazer o melhor onde eu estiver, onde a literatura precisar de mim, né? Eu sou um canal aqui, digamos, da literatura e um divulgador da leitura. Então, aqui nesta nossa conversa, eu também tentarei, né, ser isso. E te agradeço muito pela oportunidade de você ter me convidado, Maravilha. por você ter me desafiado, porque isso aqui é um desafio também, meu amigo. Eu estou me sentindo como se eu começo por aí, eu estou me sentindo como se eu estivesse lá no programa do Jô, né? Deixa eu te dizer, antes de fazer a pergunta que é tradicional aqui do nosso projeto, hoje já é o
4º episódio. Até o final de novembro, nessa primeira temporada, nós teremos completado, se tudo der certo, eu espero que dê, 50 episódios. Na verdade, 51 episódios. E esse mês de outubro, muito particularmente, foi um mês pensado para conversas com professores e professoras, com educadores, com pessoas que dedicam, né, e têm dedicado seus esforços, seus talentos, a sua vida à educação. Claro que todos os convidados antes desse mês de outubro tiveram e têm relação com a educação, muitos são professores e professoras, mas outubro foi pensado especialmente para que a gente pudesse homenagear, saudar, valorizar, destacar a importância dos professores. E você, como um professor querido, um professor sempre alto astral, empenhado, ético, nesse mês de outubro, não é, a primeira dessas figuras, dessas personagens convidadas, e que fazem do filme da sua própria vida um filme também de amor e de trabalho em prol da educação. Então, quero deixar isso registrado, que no mês de outubro, muito especialmente, os convidados e convidadas, né, vão ter essa missão, esse compromisso, né, de me ajudar, assim como os outros que vieram antes, mas nesse mês de outubro, né, a gente sabe, 15 de outubro, Dia do Mestre, valorizar, incentivar e prestigiar muito os professores e professoras, desde a pré-escola, desde a creche, do maternal até o ensino superior, pós-doc, enfim, todos os professores e professoras, todos os profissionais ligados à educação. E quero também, né, de forma muito especial, mandar um grande abraço para a Dani, sua companheira, né? Eu vou usar aspas porque a fala é sua, a realização do seu ideal romântico. Então, você que está recém-casado com a Dani, que é uma querida, uma pessoa admirável, amável, também uma professora, né, da área de espanhol. Daqui a pouco você vai falar um pouco dos projetos, da vida pessoal, mas quero aproveitar, porque é o momento que o convidado ou a convidada vem para conversar comigo e que eu sei que a família toda apoia, incentiva, se preocupa, assiste, prestigia. Então, um grande abraço para a Dani e para todos os amigos e amigas que estão acompanhando aí o nosso projeto, que vão nos ver e nos ouvir no futuro. E vou fazer, então, a pergunta, que é a pergunta tradicional do projeto. André Carneiro Ramos, como é o filme da sua vida? Pois é, essa pergunta ela é um pouco abrangente, se a gente for parar para pensar, né? Eu poderia dizer o seguinte, o filme da minha vida se mistura muito com a própria arte cinematográfica. Você sabia disso, Erivelto? Porque eu tenho muito bem guardado aqui no fundo do peito algumas experiências memoráveis que eu tive com meu pai. Na verdade, meu pai ele sempre foi um grande incentivador que eu tive. Meu pai ele sempre me valorizou na questão da leitura e no abraço à leitura, sem praticamente nunca ter lido para mim. Mas ele sempre estava ali me incentivando, me dando livros de presente, me levando ao cinema. A primeira vez que eu fui ao cinema, eu tinha, se não me falha a memória, eu tinha 7 anos de idade. Foi no Cine Palácio, em Barra Mansa, a cidade onde eu nasci, e o filme era do Mazzaropi, um filme chamado, coincidentemente, já que nós somos pesquisadores da literatura portuguesa hoje em dia, também eu sou um pesquisador da literatura portuguesa, dentre tantas coisas que eu abraço. O título do filme do Mazzaropi era Portugal, Minha Saudade. Olha só. Eu nunca, né? Olha que interessante. Eu nunca me esqueci disso. Eu me lembro muito bem quando eu entrei na sala de cinema e eu tive aquele espanto. E quando o filme começou, aquela coisa que o Jean-Claude Carrière fala, né, na linguagem secreta do cinema, que o mundo lá fora para, que a sua respiração ela se acalma, que os seus sentidos se aguçam e você passa a vivenciar tudo aquilo que é colocado na tela. Então, assim, o filme da minha vida, ele passa muito por essas experiências, digamos assim,
do passado que tem uma relação muito intrínseca com a leitura, né? A leitura, por exemplo, daquela coleção Vagalume, que é uma coleção maravilhosa e que até hoje, né, eu tenho assim muita gratidão ao meu pai por ele ter comprado mesmo alguns volumes daquela coleção e me presenteado. Tempos depois eu fiquei pensando muito num poema do Drummond, que ele pede para o pai dele comprar a Biblioteca Universal de Obras Célebres. Eu não estou me lembrando qual poema é este agora, mas, enfim, o pai do Drummond, que era fazendeiro, ele faz isso. Aí a biblioteca chega no lombo dos cavalos da fazenda, e o Drummond fica todo feliz, porque ele estava ali presenciando a chegada do mundo mesmo, né? E, é claro, guardadas as devidas proporções, foi muito nessa direção que a minha vida enquanto um jovem leitor foi se construindo, muito pela ajuda de meu pai, pelo incentivo dele. Parece que ele tinha assim, parece que ele tinha um vislumbre a meu respeito. Eu acho que ele deve ter me visto e pensado assim, esse menino capaz dele gostar de ler e quem sabe ele não vira um professor de literatura. E foi bem isso que aconteceu. E o cinema sempre teve agregado a isso também, Erivelto. Eu me lembro que quando a gente, né, não tinha Netflix, não tinha locadora, enfim, a gente falar de locadora hoje em dia com a moçada, o pessoal não deve nem saber o que é isso, né? A gente tinha que entregar a fita lá rebobinada, porque senão a gente pagava uma multa na locadora. Pagava a multa, se devolvesse fora do prazo e se rebobinar. Nossa, mãe, a gente pagava uma multa danada. Então, eu era um rato de locadora, mas antes de ser um rato de locadora, eu fui um companheiro fiel das sessões do Corujão, que passava à noite na TV aberta, né? Passava na Rede Globo, se não me falha a memória. Eu assistia aqueles filmes e a programação de antigamente era muito bacana também. Eu acho que a programação era até melhor que a de hoje em dia. E nessas sessões do Corujão, eu me via sozinho na sala lá de casa, assistindo clássicos, como Casablanca, por exemplo, que eu elegi como um dos meus filmes favoritos, né? Realmente, Casablanca é um dos filmes da minha vida. Quando eu fui a Portugal, eu fiz questão de comprar um sobretudo da mesma cor do Humphrey Bogart. Ficou estiloso. E lá naquela estação de Santa Justa, lá, eu fui lá e tirei uma foto, segurando uma carta, fingindo que era a carta da Ilse, que ela estava me mandando uma carta de despedida. Mas, enfim, a minha vida, ela em muitos momentos, ela se mistura com o cinema. Então, assim, o filme da minha vida seria um filme bem assim aberto a experimentações, seria um filme destinado a talvez provocar a reflexão dos espectadores no sentido de mostrar assim, poxa, a vida desse personagem aí, o André, não é uma vida fácil, mas ele procura, né, dentro da medida do possível, ser feliz naquilo que ele faz. Você disse aí muito bem no início sobre a importância da figura do professor. Eu digo para você aqui, Erivelto, eu já falei isso, quem é meu aluno sabe disso, quem foi meu aluno. O momento mais feliz do meu dia é quando eu estou na sala de aula. Eu digo isso com toda a emoção do mundo. Eu costumo dizer que eu sou professor. Eu gosto de estar na sala de aula. Inclusive, um dos maiores desafios para mim foi justamente essa modalidade online, para a gente poder se ajustar a todo esse novo momento, né? Essa coisa do ecrã, do computador, essa coisa um tanto quanto fria, e que a gente, na condição de professor, a gente também tem que tentar quebrar isso, né?
A gente tem que tentar levar para o aluno, além da seriedade da disciplina, a gente tem que tentar levar também uma simpatia e uma seriedade. A gente tem que mesclar essas duas coisas aí no momento da aula online. Mas quando é aquele contato olho no olho, a coisa se suaviza bastante, né? É claro que eu estou dizendo isso e muita gente pode pensar, mas tem momentos difíceis. Claro que tem. Dar aulas é uma coisa que exige um preparo, que exige uma dedicação. E eu costumo dizer também o seguinte, Erivelto, é tão legal a nossa profissão, você vai concordar comigo, que nunca um dia é igual ao outro, né? É verdade. Então eu já vivi, por exemplo, eu já vivi manifestações como, por exemplo, a do filme O Mestre com Carinho. Eu já vivi cenas na minha vida parecidas com a cena do personagem lá do Sidney Poitier, que chega num ambiente, digamos assim, relativamente, entre aspas, hostil no sentido da não camaradagem, né? De você ser um desconhecido ali, você ser tipo um intruso naquele espaço, e você ir aos poucos conquistando toda a condição de estar ali. Isso é uma coisa muito interessante. Eu já vivi também, inclusive, um dos filmes da minha vida que eu não mencionei, para não cair no clichê, apesar de que você só perguntou 3, né? Se fossem 4 ou 5, eu teria colocado Sociedade dos Poetas Mortos. Sim. Aquele famoso filme lá com Robin Williams, que eu digo para você, foi um filme que me pegou de jeito também, que me mostrou o quanto que a literatura tinha esse poder, porque até então eu encarava a literatura na minha perspectiva de leitor, né? Esse filme do Robin Williams eu assisti antes do curso de letras, né? E depois eu revi inúmeras vezes, porque eu sou apaixonado por ele no sentido de dar um gás na gente, né? Eu acho que para todo mundo que é professor, principalmente professor de literatura, quando a gente se sente meio triste com alguma situação, um antídoto é assistir Sociedade dos Poetas Mortos. E eu já tentei também montar uma situação parecida com aquela, de levar alunos para ambientes distintos da sala de aula, tocar instrumentos musicais, a gaita, por exemplo, e declamar poesias, enfim. Por isso que eu digo que a minha vida, muitas das vezes, ela se mescla com os roteiros dos filmes que eu verdadeiramente amo, né? E daquela lista lá, diga, pode, eu estou falando, você tem que perguntar. Você falou do teu pai e falou do poema do Drummond, né? O poema do Drummond chama Biblioteca Verde, e eu queria saber o nome do teu pai. É Pedro Paulo. Senhor Pedro Paulo, que incentivava você na leitura. Agora, você não começa na letras, né? Você mencionou aí de passagem, assistiu o filme antes da letras, você vem de uma outra área do conhecimento, também ligada à leitura, à pesquisa, mas que não é exatamente a área da literatura. Qual foi a tua graduação inicial, a tua primeira graduação? Então, Eri, a minha primeira graduação, na verdade, eu comecei a fazer arquitetura, meu amigo. Olha que loucura. Eu comecei a fazer arquitetura e eu fiz 1 ano de arquitetura e eu descobri que eu não servia para arquiteto porque eu não sabia desenhar. Porque na época em que eu fiz, não havia esses programas AutoCAD, esses programas que tem hoje em dia, né? Então a gente tinha que desenhar tudo na mão, aquela coisa toda. E eu me sentia muito frustrado. Aí um belo dia eu resolvi sair da universidade, aí o professor que mais gostava de mim, ele virou para mim e falou assim: meu amigo, não faça isso, o Oscar Niemeyer nem desenha bem. Mas o que acontece? A comparação foi engraçada, né? Mas lá na faculdade de arquitetura, a disciplina que eu mais amava era a história da arte. Para você ter noção que a minha veia humanística, ela pulsava bem forte, né? Aí, quando eu saí da arquitetura, eu
me encaminhei para comunicação social, publicidade e propaganda, especificamente. Muito por conta do quê? Do cinema. Porque das minhas, digamos assim, ilusões de adolescente era me tornar um tal como, por exemplo, o Andrucha Waddington, que é diretor de filmes publicitários e também diretor de cinema. O que abriu as portas para o Andrucha foi a publicidade. Tem até também aquele, eu acho que ele já até faleceu, o tal do Adrian Lyne, um diretor americano, se não me falha a memória. Ele também fez sucesso no mundo publicitário e depois ele abraçou o cinema. Então eu tinha essa visão, né? Eu pensava, nossa, eu posso entrar na publicidade e depois abraçar o cinema. Será que eu consigo dar essa sorte? E eu, enfim, aproveitei demais o curso de publicidade e propaganda. O meu TCC, inclusive, para você ter noção como o cinema está sempre presente em minha vida. O meu TCC foi sobre o cinema brasileiro nas décadas de 30, 40 e 50, pegando aquela parte da Atlântida, pegando aquela parte das chanchadas, né? Enfim, eu trabalhei muito bem isso, né, no meu TCC. Eu me formei em publicidade, mas, na verdade, eu sentia que não era muito ainda aquilo que eu deveria abraçar mesmo enquanto profissão, né? Não sei, parece que ficou faltando alguma coisa. Eu concluí o curso. A minha avó Geralda, ela costumava dizer que a mãe do meu pai, ela tem uma frase que ela dizia bastante, que tudo que você aprende na vida serve para alguma coisa. Então eu pensei, bom, terminei minha primeira graduação aqui, mas não vou sossegar, não. Aí, na primeira oportunidade, eu fui para letras. Fui para letras motivado pela literatura, claro, evidentemente, e pela escrita, que eu já havia utilizado bastante no curso de comunicação social, porque quando a gente fazia lá as dinâmicas, os trabalhos, eu sempre ficava com a parte da redação publicitária. Isso sempre ficava comigo. Enfim, então é isso. Eu acho que a gente vai trilhando o nosso caminho de forma inesperada e acaba encontrando um rumo. E foi isso que aconteceu comigo quando eu abracei letras e quando eu entrei numa sala de aula pela primeira vez, que foi um colégio do Estado, lá em minha cidade, quando eu efetivamente consegui um contrato para trabalhar como professor depois de formado. Isso foi logo no início, né? Um mês depois da formatura. Eu me senti um ser, assim, digamos, que estava recebendo um presente de luz, né? Estava me sentindo finalmente um ser no mundo heideggeriano, né? Aquela perspectiva do Heidegger, né? Agora eu sou um cara autêntico, eu estou vivendo a minha vida de forma autêntica, eu deixei toda e qualquer inautenticidade para trás e agora eu estou aqui. Vamos lá. Aí, poxa, uma das práticas que eu fazia logo no início lá das minhas incursões era criar o Clube da Leitura. Levava uma caixa que eu encapei com papel todo colorido, peguei uns livros que eu tinha na minha casa, muitos, inclusive, o meu próprio pai me presenteou, coloquei dentro da caixa, levava para os alunos, colocava do lado da porta lá e deixava lá, o Clube da Leitura, quem quiser pegar, pode pegar para ler. Ninguém pegava, Erivel. É mesmo, hein? Até que um belo dia, um rapazinho chegou lá e pegou. Disse assim, professor, posso levar um livro para eu ler? Pode. Deixa eu anotar aqui. E daí, meu amigo, a coisa foi fluindo e aquilo virou uma verdadeira coqueluche lá na escola. Coqueluche é um termo que revela a minha idade. Enfim, é isso. Agora, pode. Você vai para letras e você depois não para nunca mais, porque você faz a segunda graduação em letras, você faz o mestrado em literatura portuguesa, doutorado em literatura comparada, não é isso? Isso.
E aí... eu como... Diga. E aí eu quero saber o seguinte, Roberto Bolanho, o escritor e poeta chileno, na sua trajetória, ele vem nesse meio tempo? Como é que você chega a esse autor? Então, Roberto Bolanho, inclusive, eu estou aqui, né, com um livro dele de poemas, saiu pela Companhia das Letras, poesia completa do Bolanho, grande presente que a Companhia das Letras nos deu, né? Bom, o Bolanho ele surgiu na minha vida no doutorado, porque o que aconteceu? No mestrado, eu fiz mestrado em literatura portuguesa. Eu pesquisei Aquilino Ribeiro e Virgílio Ferreira. Mas como eu sou um tanto inquieto, quando eu cheguei no doutorado, eu não quis ficar na mesma área. Eu quis expandir um pouco essa questão da pesquisa. Então, eu resolvi abraçar a América Latina. E eu descobri o Roberto Bolanho, assim, por acaso. Eu estava na biblioteca lá da UERJ e, de repente, eu fui conversar com um amigo meu e ele estava lendo Os Detetives Selvagens, que é o romance mais famoso do Roberto Bolanho. E ele disse para mim assim, olha, este livro aqui é bem bacana. Isso ainda no mestrado, tá? Ele virou para mim e falou assim, este livro aqui é incrível, é uma multiplicidade de vozes, dá para a gente poder pesquisar aqui a polifonia bakhtiniana. Aí eu, é mesmo? Esse cara é de onde? Ah, ele é do Chile, mas ele viveu pouco no Chile, foi para o México, trabalhou como vigia de camping, vendedor de bijuteria. Cara, faz tudo e foi morar na Espanha e sempre escrevendo, e você tem que ler o cara para você ter noção do que eu estou falando. Quando eu comecei a ler Os Detetives Selvagens, eu tive assim, uma epifania à la Clarice Lispector. Foi uma coisa assim, Sabe quando você sente inveja de uma pessoa? Eu senti verdadeiramente inveja do Roberto Bolanho. Eu pensei, gente, este homem é divino. Este homem é um gênio. Como ele consegue escrever dessa maneira? Queria eu ter esse dom. E eu nunca mais me ausentei do Bolanho. Eu estou com o Bolanho sempre. E a minha pesquisa de doutorado foi nessa direção. Aí eu já entrei com uma ideia sobre a questão do ordinário, né, da escrita que busca essa coisa da banalidade, do não extraordinário, do mínimo, das coisas simples como formas de se potencializar a produção literária. O Bolanho ele faz isso como ninguém, né? O Bolanho ele consegue resgatar o mundo através do mínimo, o máximo através do mínimo. Ele consegue olhar para experiências do passado e jogar isso diante dos nossos olhos de uma forma assim incrivelmente impactante. E ele sempre fala de literatura. A escrita dele é uma escrita sobre literatura, sobre o processo da escrita, sobre a valorização dos escritores, dos poetas, etc, etc. Enfim, é um sujeito apaixonante. Então, né? Então eu nunca mais consegui me libertar dele. Então, não sei se você me permitiria, mas eu gostaria de ler um poema do Bolanho aqui, provavelmente você conhece, chama Ressurreição. Claro. Né? A poesia entra no sonho como um mergulhador em um lago. A poesia, mais valente que qualquer um, entra e cai como chumbo num lago infinito como o Lago Ness, ou turvo e infausto como o Lago Balaton. Contemplai-a desde o fundo, um mergulhador inocente, envolto nas plumas da vontade. A poesia entra no sonho como um mergulhador morto no olho de Deus. Então, essa coisa de falar sobre o fazer poético, né, aparece aí nesse poema. Mas eu não sei se você separou alguma coisa do Bolanho para ler, ou se esse é o momento em que eu digo, André, revele-nos suas poesias.
Não, eu separei um poema do Bolanho para ler também, claro, evidentemente. Posso ler alguma coisa da minha lavra, Opa! muito, muito de forma envergonhada, porque a gente primeiro vai ler aqui o Bolanho e depois nós vamos ler o André, né? Aí fica aquela disparidade descomunal. Mas uma coisa interessante do Bolanho também é a valorização dele em relação à escrita é algo gigante, mas a gente tem também a valorização dele enquanto leitor, Erivelto. Ele gostava muito de dizer que antes de qualquer coisa na vida ele era um leitor. E num certo momento da sua existência, mais próximo do momento de sua morte, ele morreu muito jovem, morreu com 50 anos. Ele teve câncer no pâncreas. Enfim, ele diz o seguinte, o meu país, uma frase dele das mais bonitas, o meu país é meu filho e minha biblioteca. Ele tinha um filho chamado Lautaro, que hoje em dia está um rapagão. Ele tinha uma filha também. Quando ele disse essa frase, eu acho que a filha não tinha nascido ainda. Era muito o Lautaro, né? Lautaro Bolanho. Então tem um poema dele aqui que ele fez pro Lautaro, que eu acho lindo esse poema, né? Que ele diz assim, leia os velhos poetas, meu filho, e não se arrependerá. Entre as teias de aranha e as madeiras podres de barcos encalhados no purgatório, lá estão eles cantando, ridículos e heróicos, os velhos poetas, palpitantes em suas oferendas nômades, abertos de cima a baixo e oferecidos ao nada. Mas eles não vivem no nada, e sim nos sonhos. Leia os velhos poetas e cuide de seus livros. É um dos poucos conselhos que seu pai pode lhe dar. Bonito. Então, é bonito. Eu fico muito emocionado, porque além de pensar na figura do Bolanho como pai, né, eu lembro do meu próprio pai. É como se esse conselho fosse um conselho do Pedro Paulo para mim também, enquanto um jovem leitor. Né? Que bonito. E agora eu quero... eu sei que você escreve poesia, né? Há um projeto sempre por publicar, mas aí talvez por uma timidez, por questões outras relacionadas à pesquisa, às aulas, essa poesia ainda não apareceu. Então você vai fazer a deferência de ler um poema seu para a gente. Então, eu vou ler um poema que eu escrevi quando, pela primeira vez, eu me sentei ao lado da estátua do Drummond lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. Aquela estátua que é tão importante, ao mesmo tempo tão vilipendiada, de vez em quando eles chegam lá e roubam os óculos do poeta. Né? Poxa vida! Mas o Drummond está lá quietinho. E quando eu me sentei ao lado dele, eu conversei com ele. Eu bati um papo com ele de alguns minutos e deu para fazer isso porque estava um dia nublado, porque normalmente quando você se senta ali está aquele sol, né? Um sol para cada cabeça, aí fica quase que impossível se sentar naquele banco fervendo, né? Mas nesse dia eu me sentei ao lado do poeta e surgiu, né, esse texto aqui que eu faço questão de ler para vocês, Sereníssimo Drummond. Então vamos lá. Estive lúcido contigo, num tempo em ondas brandas amparado, imerso no influxo de teus versos. Senti-me universal e seduzido, que da imagem por ti em cores jaz abençoada. Eu faço parte em tua nobre criação. Somos o mundo, eis a constatação. E nele agora, imóvel estás, na solidão do bronze. Ainda assim recebes o abraço de uma inteira legião, que em ti o doce ar poético rejuvenesce. No sereníssimo olhar com que contemplas esse discreto amor cotidiano, ao som de legítimas intenções tão sublimadas, um duradouro pacto é firmado entre os leitores e uma voz hipersensível em tua doce e para sempre aparição.
Vislumbras numa selva cidade o espumado sacramento, cujo mar, tão líquido, transformas em parceiro, e a todos os passantes revela, inabalável, o quão feliz é o nosso tempo. Frágil, árduo, simples, abjeto, não importa. É no reinventar-se que se funda a existência mais altiva, eternos dons que tu ensinas, precioso amigo, em tons de etérea e suave tua poesia. Estive lúcido contigo, de mãos dadas, ondas brandas acarinham teus sapatos, e o mar, sacramentoso em veias fluídas, sob o efeito da saudade, evaporas. Bonita. Adorei, adorei. Eu tive lá também para tirar foto ao lado da estátua. Estava um dia quente, eu não me sentei muito lá. Mas, enfim, não, então, é uma homenagem bonita ao poeta, a lembrança e a memória do poeta. E eu tenho uma história sobre o Drummond que é impagável, né? Ah, então me conta. Que é o seguinte, o meu pai sempre presente, né? Meu pai, em certa feita, ele me levou a minha mãe também, claro, para dar um passeio no Rio de Janeiro. Nós morávamos em Barra Mansa, aí a gente foi visitar um tio meu, irmão de minha mãe, que inclusive meu padrinho. Aí eu tinha lá os meus 6 anos, 5, 6 anos de idade. E aí a gente foi a Copacabana passear e eu gostava muito de revistinhas do Mickey, Tio Patinhas, né? Aí a gente foi numa banca lá em Copacabana, banca de jornal. Aí quando a gente chega lá na banca, o jornaleiro vira pro meu pai e fala assim: olha, esse moço que está aí comprando jornal comigo é o poeta. Aí meu pai vira e fala assim: o poeta? Que poeta? Ele é o Carlos Drummond de Andrade. Aí meu pai: é o Carlos Drummond de Andrade? Aí meu pai: bom dia. E eu estava lá vendo as revistinhas. Diz o meu pai que o Drummond, ele passou a mão pela minha cabeça, me acarinhou os cabelos, trocou meia dúzia de palavras com meu pai, que eu não sei quais foram, mas enfim, foi embora. Então eu costumo dizer que eu fui abençoado pelo Drummond. Foi abençoado, batizado pelo Drummond, né? Não resta dúvida. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você falou, eu já acho que 2 ou 3 vezes você menciona, faz referência à tua cidade natal, Barra Mansa, não é? A gente falou um pouco, não é, da tua chegada ao ensino superior, mas eu fico pensando como é que era o menino André nas escolas, na infância, lá em Barra Mansa. Que lembranças você tem? Houve algum professor ou professora que tenha te influenciado, além do teu pai, claro, né, que você já contou, mas algum professor ou professora lá da infância que tenha influenciado você nesse gosto pelas letras, pelas revistinhas do Mickey, pelos poemas, enfim. Que lembranças você tem dessa infância em Barra Mansa? Sim, eu tive sempre excelentes professores, e principalmente os de língua portuguesa, literatura, redação, sempre me instigaram positivamente na leitura das obras, assim, por exemplo, do Júlio Verne. Eu me lembro que um livro que eu abracei logo de cara foi aquele 5 Semanas num Balão. Aí depois eu comecei a ler A Ilha Misteriosa, eu me encantei com aquilo, e tudo foi sugestão de uma professora muito bacana que eu tive, chamada Dona Júlia. Ela me deu aula lá no Colégio Municipal Marcelo Drabble, onde eu estava cursando o ginásio, né, o antigo ginásio. Eu estava, se não me falha a memória, estava na 6ª série. Até num certo momento eu cheguei, ela também fazendo o clube de leitura dela lá. Eu, inclusive, plagiei essa minha professora quando eu tentei fazer o meu clube de leitura. Na vida a gente sempre, né? Nada se cria, tudo se copia. Você replicou a atividade, você não plagiou, replicou justamente, a atividade. Justamente. Mas eu até falei isso para ela depois, ela ficou toda feliz.
E teve uma ocasião que ela passou lá os livros e eu gostava muito, muito de ler, e eu cheguei com um livro do Jorge Amado, o Cacau. Cacau não, Tocaia Grande. Tocaia, olha o livro, Tocaia Grande. Dessa grossura enfim, o livro do Jorge Amado tem uns temas, né? Tanto, né? Enfim. Aí ela olhou para mim e falou: olha, André, eu acho que esse livro, bom, talvez você não consiga lê-lo, porque ele é bem grande, né? Talvez se você voltasse para o Júlio Verne, não sei, se você quiser experimentar, né? Mas talvez você não consiga. Aí quando ela disse talvez você não consiga, aquilo funcionou para mim como um desafio, né? E eu fiz meu trabalho sobre o Tocaia Grande. Demorei bastante tempo para terminar a leitura, mas, enfim, realizei o périplo e foi muito bom. E a partir dali eu comecei com a minha vida de leitor, eu frequentava muito as bibliotecas municipais. Eu até brinco, falo que hoje em dia a rapaziada não sabe como é que era, né? A gente, para pesquisar um tema, sei lá, Semana da Pátria, vai ter que pesquisar a vida do Dom Pedro I. Aí você chegava lá na biblioteca com aquele papel ao maço enrolado, né? Ah, eu quero pesquisar sobre o Dom Pedro. Aí a bibliotecária pegava aquele livrão, aquela enciclopédia gigantesca, e você tinha que pesquisar com o maior cuidado, escrever a lápis para não manchar o livro. Então, isso tudo ajuda a nos formar também, essas pseudo-dificuldades, eu acho que, na verdade, são facilidades. No ensino da literatura, por exemplo, eu acho que a gente tem que tentar, né, trazer a maravilha que é a leitura para perto do aluno, provocá-lo de alguma maneira, levá-lo para a biblioteca da escola, tentar organizar ali alguma coisa de diferente, para chamar a atenção mesmo para aquela coisa importante que é a leitura. E quando isso é despertado de forma legal, bacana, o aluno, a aluna, eles podem muito bem abraçar aquilo e levar para a vida. E, enfim, os méritos são gigantes, né? Tipo, a pessoa que lê, ela lê tudo, ela lê o mundo, né? Ela lê, enfim. Tornam-se leitores, né? Tornam-se agentes mesmo do próprio letramento. Agora, eu queria perguntar a você, emendar essa pergunta, né, já que você está colocando, né, uma visão sobre o ensino de literatura ou práticas de ensino de literatura relacionadas à leitura. Eu queria perguntar a você se você concorda ou o que você pensa sobre a ideia de que a leitura talvez não seja tão valorizada nas práticas na educação básica, ou então, como é que você procura incentivar os seus alunos nessas práticas? Você falou do clube de leitura, né, numa linguagem acessível para atrair os alunos, mas eu queria saber como você vê essa relação aluno, professor e o objeto literário, né, seja poesia, prosa, qualquer que seja o gênero, mas como é que você vê essa relação? Eu acho que é uma questão muito importante. São dois momentos, né? Quando a gente se encontra na educação básica, por exemplo, nós estamos ali para realizar um trabalho que é a sedução do aluno pela palavra. Nós temos que apresentar ali para o aluno essa tecnologia chamada livro, essa tecnologia das mais antigas, e que hoje em dia está perdendo espaço para novas interfaces, né? É muito difícil. Você tem que ser criativo. Eu, por exemplo, quando até bem pouco tempo, em 2017, eu lecionei numa escola no interior do Rio, em Porto Real. Eu lecionei para o ensino fundamental. E eu fazia justamente isso nas minhas aulas de língua portuguesa, quando a gente trabalhava a leitura. Muitas das vezes eu chamava a turma, levava a turma inteira para a biblioteca e falava com eles, inventava uma moda, dizia assim, olha só, hoje nós vamos bancar o detetive. Ué, mas como que é isso, professor? Nós vamos pesquisar e investigar o Machado de Assis.
Vocês vão começar a procurar aí sobre a vida de um sujeito chamado Machado de Assis, o que ele escreveu, o que ele fazia, como que era a cara dele, se ele escreveu poesia também, se ele escreveu conto, como que é isso aí? Ah, professor, mas como que a gente vai fazer isso? Tem que procurar nos livros que estão aí nas prateleiras. Eles estão esperando vocês, então vamos lá. Aí, poxa, era aquele momento interessante. Muitos ficavam assim, não gostavam tanto, mas a grande maioria abraçava com certo ânimo. Isso era muito bacana. Então, assim, a gente sempre tem que tentar renovar, né? Eu acho que a função do professor, eu falo isso agora voltando o olhar para o ensino superior. Eu, quando trabalho, por exemplo, práticas de formação docente, enfim, eu converso muito com os alunos no sentido de que eles são os propagadores da leitura, da literatura, que eles têm essa responsabilidade de não deixar, por exemplo, a literatura morrer. Então, a gente tem sempre que ter esse cuidado com os alunos da graduação. A gente não pode transformar, por exemplo, a literatura num pretexto para se ensinar gramatiquês. Muitas das vezes é isso que acontece, principalmente com os professores mais, digamos assim, tradicionais, né? Tem muita gente ainda nesse barco e que passam batido pela literatura, confundem a aula de literatura com aula de história e querem trabalhar, por exemplo, um conto do Machado com alunos do ensino médio, por exemplo. E é uma belíssima oportunidade de se aprender a escrever observando o mestre, né? Enfim, são vários artifícios, mas eu acho que a grande questão é você se colocar predisposto e tentar ser criativo. Essa coisa da gaita, por exemplo, surgiu assim na minha vida. Eu estava justamente neste colégio lá em Porto Real e as minhas turminhas de ensino fundamental eram bem agitadas, como de costume, em todos os lugares. E um belo dia eu tinha uma gaita em casa, eu resolvi levá-la no bolso, cheguei na sala e comecei a dar uma de maluco. Comecei a conversar com a minha gaita no bolso. Ô, Gaitinha, essa turma é muito bagunceira, Gaitinha. Então, se você tocar, será que eles vão ficar quietos te ouvindo? E aí, o que você acha disso? Aí todo mundo ficou meio assim. Aí eu peguei, tirei a gaita do bolso e comecei a solfejar uma melodiazinha lá. O pessoal ficou louco. Aí eles pararam com a bagunça, ficaram prestando atenção em tudo que eu fazia. Por incrível que pareça, virou um remédio. Olha Mas só. isso funcionava muito com as turmas iniciais, né? Com oitavo e nono ano não dava muito certo, não, mas com sexto e sétimo funcionava bem, que era uma beleza. Então, assim, eu acho que o professor tem que ser criativo, ele tem que tentar ali, a gente tem que matar um leão por dia, na verdade, né? Então, assim, a gente tem que tentar, né? Matar um leão por dia ficou feio, né? Eu acho que a gente tem que enfrentar um leão por dia melhor. A gente não mata o leão, não. Deixa o leão lá. A gente tenta domesticar o leão. No dia seguinte, a gente tem esperança do leão não chegar tão bravo, né? No dia seguinte começa tudo de novo. A gente tem conversado algumas vezes por vias indiretas, naqueles debates lá no curso da Universidade Federal de São Carlos, que a gente faz de literatura portuguesa. Aproveito para mandar mais uma vez um abraço para todos os colegas, para todas as colegas do nosso curso, para os professores Jorge Vicente Valentim, Gabriela Silva, né, por quem tenho muita admiração, muito respeito. Mas algumas vezes a gente, por via indireta, já conversou, André, sobre o excesso de sacralidade em torno do estudo de literatura ou o excesso de formalidade. Então, não esse tema, não esse autor, não... Ou seja, nós mesmos, enquanto professores, acabamos muitas vezes adotando uma postura de muita formalidade que, se bobear, é levada para a educação básica, para o ensino médio, e aí o aluno, ao invés de se aproximar, acaba, talvez, ficando assustado ou preocupado. O que você acha sobre isso? Eu acho que
É um assunto complicado, né? Eu acho que muitos professores, na graduação, a primeira coisa que eu acho que acontece é o seguinte: o sujeito que faz doutorado, ele se acha tão importante que ele não quer mais lançar o olhar dele para as séries iniciais. Ele não quer nem pisar mais no chão da escola, ele só quer agora alçar voos academicamente maiores, né? Só quer saber de dar aula em faculdade e tudo mais. Eu, quando fui, em 2017, lecionar nessa escola que eu mencionei, eu fui criticado por alguns colegas. Eles falaram, mas você está retrocedendo, meu amigo. Aí eu falei com eles, falei, gente, eu estou desempregado, eu tinha acabado de sair da Rural, eu tinha lecionado 2 anos na Rural, fiquei 1 ano desempregado, 2016, em 2017 eu fiz esse processo seletivo, passei e comecei a dar aula. Ué, eu não estou falando para você, Erivelto, que eu sou professor, então eu penso assim, o professor, ele dá aula em qualquer circunstância, ele não pode ter medo. E eu achei interessante voltar para o chão da escola, né? Voltar para o momento ali inicial para a gente poder se reatualizar, inclusive. E eu percebo que tem muitos colegas que até na universidade, esta semana eu pensei neste termo, eles se sentem encastelados em suas disciplinas e eles ficam ali, por exemplo, trabalhando, sei lá, Semana de Arte Moderna de 22 e não querem saber da aplicabilidade disso, aplicabilidade futura disso nas aulas dos futuros professores que estão sendo formados ali naquela sala de aula da graduação. A gente sempre tem que pensar nessa possibilidade. Então, eu acho que é uma corrente cheia de elos, né? E quando um desses elos é quebrado, ou então se enferruja, isso acaba atrapalhando ali na frente, né? Por isso que talvez, em alguns momentos, o professor que gosta mais de língua portuguesa, por exemplo, ele não vai trabalhar a literatura tão bem porque ele não teve esse incentivo nos bancos da graduação. Então tem tudo que ser muito bem pensado, muito bem orquestrado, de verdade. A gente pega esses PPCs da vida e tudo mais, né? A gente vê lá que ali parece que a coisa funciona, aquela beleza, mas na prática muitas vezes não rola. E muito por culpa do quê? Do comodismo de muita gente. Eu acho que isso que tinha que ser também resolvido, mas aí é meio que uma utopia, né? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte lá daquela historinha do beija-flor apagando o incêndio da floresta. Você vai lá, pega um pouquinho de água e joga lá. Você está fazendo sua parte, né? É o que eu tento fazer. As minhas aulas eu tento sempre imprimir uma beleza, uma doçura, uma responsabilidade, uma criticidade, uma necessidade, enfim. Refletir sobre a própria prática, né? Tem vezes que eu não consigo, claro, evidentemente. Tem vezes que a gente fracassa também, é claro, evidentemente. Nós somos humanos, mas, enfim, é tudo ferramenta para a gente continuar em pé. Tem dia que atravessa o samba. Pois é, não, tem dia que não dá, tem dia que a coisa não funciona, né? Tem dia que você toca a gaita e o pessoal te vaia, mas assim, a gente tem que... Eu me lembrei da história do vaieio mexicano, mas enfim. Deixa eu te perguntar. Aqui, você não vai me pedir para falar do Por Volta da Meia-Noite, não? Eu quero que você fale sobre Por Volta da Meia-Noite, mas só Por Volta da Meia-Noite, não. Pode falar agora. Não, é o seguinte, é porque eu observei, né, que o seu projeto ele é muito bacana e todos os que já passaram por aqui, eles falaram de filmes muito importantes na minha vida, sabe? Aí eu não queria falar de um filme, não queria repetir um filme. Aí eu pensei muito no Por Volta da Meia-Noite, que é um filme de 1986, foi dirigido pelo Bertrand Tavernier, e ele é lindo, é um filme maravilhoso sobre o jazz. Nós temos ali um personagem principal que é interpretado por um saxofonista chamado Dexter Gordon.
esse cara é uma lenda do jazz na vida real, foi, né, que ele já faleceu. Ele era uma lenda do jazz na vida real, e ele topou fazer esse filme. Ele nunca tinha trabalhado como ator na vida. E quando você assiste ao filme, que você se depara com a interpretação deste homem, você fica assim impressionado. E vou falar para você, ele foi tão bem que ele acabou sendo indicado ao Oscar de melhor ator em 1987, por incrível que pareça. É claro que ele não ganhou, mas só de você ser indicado já é um prêmio, né? Para um sujeito que nunca tinha sido Incrível. ator na vida, ser indicado. Incrível, mas essa é uma curiosidade do filme, mas o filme é de uma beleza tão grande, e essa questão da música no filme é tão assim, é um lugar, né, que se instaura ali naquela exibição cinematográfica e você fica imerso ali. E o filme te ajuda muito a pensar também no quanto que essas pessoas geniais, elas também têm um lado de fraqueza. Isso quase sempre acontece, né? O sujeito, quando é muito genial, ele pode ser genial na música, mas na vida pessoal ele é uma criança. Era o que acontecia ali com o personagem do Dexter Gordon, que é um personagem inspirado no Lester Young e no Bud Powell. São duas lendas do jazz que também eram desse naipe aí. Geniais no palco, mas na vida pessoal, duas crianças, dois viciados em drogas, em álcool. Então o filme é lindo, porque tem ali o personagem de um fã que acolhe esse ícone do jazz e cuida dele como se fosse um pai e faz com que ele tenha uma certa plenitude antes do fim. Então, sempre quando eu assisto a esse filme, Erivelto, eu fico pensando muito, sabe no quê? Eu fico pensando também na nossa função de professor e de pesquisador de literatura, porque a gente também, de certa maneira, a gente faz isso com os escritores, né? A gente acolhe os escritores, a gente cuida dos escritores, a gente divulga os escritores, tem muito a ver com a aula de hoje do Jorge, inclusive, né? A gente divulga, a gente cuida, a gente torna, muitas das vezes, o escritor um amigo dos nossos alunos. Eu não sei se você já teve essa sensação, por exemplo, quando o Jorge leva os nossos amigos portugueses escritores lá para bater o papo com a gente, no início eu sempre fico um pouco sem graça, porque a gente cria uma expectativa, né? A nossa expectativa de leitor é sempre aquela coisa, o sujeito é um escritor, mas ele é gente como a gente. E a gente faz isso, muito dessa dinâmica que tem no Por Volta da Meia-Noite. É claro que no filme Por Volta da Meia-Noite tem um aspecto dramático, porque o personagem do Dexter Gordon era um viciado em álcool, né? Enfim, mas eu estou levando para esse lado, o modo como a gente trabalha o escritor, né, na tentativa de aproximá-lo do público leitor, seja um público leitor na graduação, seja um público leitor dos clubes de leitura que a gente organiza, seja lá no ensino básico, enfim. É a nossa função, é tentar aproximar, é tentar descobrir uma vertente que seja interessante, muitas das vezes, né? É a mesma coisa da gente falar assim, poxa, o Machado de Assis é muito difícil de ler. Aí você pega um conto tipo o Missa do Galo e trabalha com os alunos do Fundamental, 9º ano. Pode sair coisa boa daí. Eles podem se interessar, eles podem... Enfim, a gente tem que ter esperança. Agora, você falou de levar um instrumento musical para a sala de aula, eu fiquei com uma curiosidade. Você já tocava antes ou você aprendeu a tocar para interagir com os teus alunos? Como é a tua história com a gaita? E queria pedir, se você puder, para você fazer um númerozinho aí para a gente, uma pequena apresentação, né? Não só os seus alunos que podem ter esse privilégio de ouvir você tocar?
Pois é, não, a minha história com a gaita começou basicamente neste momento aí, com a turminha lá do sexto ano, porque há uns anos eu tinha comprado uma gaitinha, guardei uma gaita diatônica, né? Diatônica é aquela pequenininha, que tem só uma escala de notas, né? Tem gaita em dó, gaita em si, gaita em mi. Aí tem a outra gaita, que é a gaita cromática, que é essa que eu estou tocando agora, que eu estou aprendendo. Tem essa chave aqui, que tem 3 oitavas, que você consegue tocar várias escalas, né? Mas a que eu levava para a sala de aula não era essa grandona, era uma pequenininha, eu levava no bolso, e eu pura e simplesmente passava a boca ali, soprando e aspirando, porque se você fizer isso, você já consegue, por exemplo, isso já é suficiente para despertar uma atenção na turma, né? Os meninos e meninas, eles já ficam atentos. Aí o que aconteceu comigo? Eu fiquei pensando assim, bom, já que eu estou aqui praticando isso, eu poderia dar uma incrementada, né? Eu comecei a dar uma estudada, fazer um cursinho pelo YouTube mesmo e tal, enfim, aí a coisa foi evoluindo, eu comecei a tirar umas musiquinhas, e depois eu peguei o gosto pela coisa, mas eu confesso que eu fico assim muito sem graça de tocar. Deixa eu ver se eu consigo tocar alguma coisa aqui, vamos lá. Muito. Muito bom. Vamos lá, essa aqui eu acho que talvez. Vai. Essa é Beethoven, né? Mas vamos pegar um outro gênio agora, porque eu acho que esse gênio ele é mais incrementado que o Beethoven. Vamos lá, vamos ver aqui. O finalzinho ficou meio esquisito, mas deu para. O final é com a livre adaptação. Essa coisa da gaita, gente, isso aqui é um negócio muito complicado, porque quando eu estou sozinho aqui na minha solidão do quarto, do escritório, eu toco maravilhosamente bem, mas se me pedir para tocar para o público, aí a coisa já complica. Mas foi muito. Então a gente tem que, né? Foi muito bem. Aliás, eu vou pedir para você depois, nas aulas do curso, tocar para os autores portugueses. Vai ser uma beleza. Sim. O André, eles vão estar entusiasmados. A gente está chegando ao final da nossa conversa, mas eu sei, né, que você tem um projeto ao lado da sua companheira, que é a Dani, que é professora de espanhol, que é um projeto relacionado à remissão de pena pela leitura. Eu não sei se você gostaria de falar sobre isso, mas eu acharia importante que você fale o que eu estou pensando com essa colocação, com essa provocação que te faço, né, que é mapear essa tua trajetória na educação básica como professor e pesquisador do ensino superior e também em projetos de extensão, né, em outras áreas, em outros pontos da nossa sociedade, que não apenas, que não tão somente a escola. Você poderia falar sobre isso? E, aliás, aproveito para parabenizar você e a Dani pelo projeto. Na verdade, o projeto é da Dani, né? Eu entrei assim meio que de intruso aí no projeto, porque eu me encantei com ele. Eu achei assim
Porque, na verdade, eu já tinha sido convidado por outro amigo a participar de um projeto similar, mas, à época, me faltou coragem. Essa é a grande verdade, eu revelo isso aqui. E quando eu conheci a Dani, ela logo me falou do projeto. E pelo modo, né, entusiasmado dela de escrever as ações, eu fiquei muito curioso e eu quis, sim, participar. Porque eu pensei muito, Erivelto, naquela questão que o Antônio Cândido fala, né, do direito à literatura. E a surpresa maior que a gente tem é a seguinte, é que quando nos deparamos com as reeducandas, nós chamamos de reeducandas. Quando a gente se depara com as meninas lá naquele panóptico Foucaultiano, aparentemente a gente pode pensar, poxa, como que é terrível aquela situação, e, sinceramente, é terrível. Não é fácil. Mas quando nós estamos naquele momento ali das oficinas, aquela penitenciária, ela vira uma escola. A gente se esquece que ali é um chão de penitenciária. A gente não pensa nos muros. A sensação que nós temos é de que os muros eles foram destruídos ali. Nós temos o quê? Nós temos ali leitoras, nós temos mulheres, cada qual ali com a sua experiência de vida, e elas estão ali dispostas a produzir resenhas sobre os livros que elas estão lendo. E quando a gente lê as resenhas, a gente percebe, né, muito da questão teórica, por exemplo, do Bakhtin, da arquitetônica bakhtiniana. A gente percebe ali o quanto que elas estão se revelando ali naquelas resenhas, enquanto seres que possuem memória, que possuem sentimentos, que possuem sonhos. E eu vou falar para você uma coisa, Erivelto. Em alguns momentos, rapaz, a gente consegue perceber ali esboços de uma criação literária delas, meu amigo. É incrível. É só lendo para crer. É só atuando ali e tomando contato com isso. Então, assim, o grande presente é nosso, né? A gente que sai de lá renovado, a gente contribui para a renovação das reeducandas e momentos de respiro. Eu acho que isso é fundamental. Momentos de respiro para elas. Né? As reflexões que elas estão realizando ali com a gente são verdadeiros momentos de liberdade, e é como se elas estivessem ajustando contas consigo mesmas, né? E com vistas a um futuro cá fora. Então, assim, gente, é uma coisa que eu fico arrepiado. É muito bacana, é muito bonito. Então, é a literatura sendo usada de uma forma inesperada, porque o grande problema é a literatura ela se fechar num nicho, né? Um clube exclusivo de leitores eruditos né? E etc. Não tem necessidade disso. A literatura ela tem que se abrir, ela tem que chegar a todos. Né? Então, assim, é um trabalho muito bonito. E eu, particularmente, tenho muito orgulho da Dani por isso. Maravilha. Aproveito, a Dani está comentando aqui, ó, que é um trabalho de responsabilidade. Eu quero já deixar de viva voz aqui o convite para a segunda temporada, que a Dani participe, que venha falar também sobre o projeto. Né? A segunda temporada do projeto Filme da Sua Vida começa em março de 2022. E aí já fica o convite, Dani, para você participar, falar do projeto, falar da tua trajetória, escolher um filme. Eu acho que é muito importante discutir isso. E o projeto tem tido essa oportunidade, né? Os convidados e convidadas têm proporcionado isso. Nós já falamos aqui com o Marcos Pache, da Universidade Rural, né, Federal Rural do Rio de Janeiro,
também sobre o projeto de remissão de pena, já falamos aqui sobre o espectro autista, já falamos aqui sobre Setembro Amarelo e a questão da depressão, já falamos sobre doenças autoimunes e tratamentos, enfim, cada pessoa que vem tem contribuído também para um papel, como a Dani está destacando, de responsabilidade social. Então a gente fala de arte, de educação, de cultura, de literatura, de poesia, de música, mas também com essa perspectiva dessa responsabilidade social, de utilidade pública mesmo, para que as pessoas percebam outras questões, além daquelas que muitas vezes estão acostumadas ou que nem sabem que possa existir, né? Como você está destacando, essa função da arte, da literatura, para estabelecer essa ponte, esse diálogo que é fundamental. André, a gente está chegando então ao final. Eu queria, não sei se você se preparou, que você dissesse mais um poema seu para a gente fechar a nossa conversa. Meu, tá. Deixa eu abrir aqui, então. Deixa eu buscar aqui um bem... Vamos lá. A literatura do caos e a rosa, uma fração dissolvida naquilo que sinto de modo intranquilo em mim mesmo. E escrevo. Procuro palavras e liberto-me em poesia e prosa, ambas selvagens, um corcel de nervos e sonhos. Maravilha, maravilha. Então, André, agradecer a você, né? Agradecer a Dani, parabenizar mais uma vez pelo projeto. Quero destacar essa minha admiração, nutrida ainda nesse momento à distância, né? Porque você, né, tem sido sempre um colega muito presente, muito participativo, um interlocutor, né, de um bom humor, sabe, um savoir-faire fantástico. Durante as aulas eu canso de mexer com você, de fazer provocações, e ao mesmo tempo a gente está dialogando teoria da literatura, crítica, lendo as obras, tirando nossos professores do sério, né, porque aluno é aluno em qualquer fase da trajetória, a gente não vai perder essa oportunidade. E você tem sido sempre um interlocutor muito bacana, muito solícito, talentosíssimo, né? Comprometido com a literatura, um professor realmente admirável. Então, quero agradecer a você. Quero aproveitar ainda a sua presença para agradecer as pessoas que nos acompanharam. Então, eu anotei aqui algumas pessoas. Janderson, professor Manuel Alvarez, que está nos acompanhando, Carla Reis, o professor Cícero César, que é o padrinho desse projeto, meu querido amigo, os professores e professoras que já passaram por aqui, os convidados e convidadas que já passaram por aqui também, que estão sempre prestigiando, sempre a cada novo convidado tem dado lá o like, curtido, comentado, ajudado a divulgar e a compartilhar o projeto. As pessoas que sempre nos assistem ao vivo, aquelas que nos assistem depois lá no YouTube, professor Marco Antônio Chaves, professora Gilda, tanta gente querida, né, que a gente lembra com muito carinho e tem muito a agradecer. Então, estou aproveitando a tua presença, a tua energia, para agradecer essas pessoas, né? E para convidar todo mundo para que na próxima segunda-feira, às 8 da noite, será o 35º episódio do projeto Filme da Sua Vida. Eu vou conversar com a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade de Educação, Anabelle Loivos Considera. Ela é uma querida amiga, uma querida professora, escolheu falar sobre o filme Inteligência Artificial. Então, claro que a gente vai falar sobre a carreira dela, sobre poesia, sobre teatro, sobre cinema, enfim. Mas ela escolhe falar do filme Inteligência Artificial e será na próxima segunda-feira. Então, já aproveito para convidar a todos vocês, a todas vocês que nos acompanham e abro então espaço, André, para suas considerações finais. Muito obrigado. Não, eu gostaria muitíssimo de agradecer a você, Erivelto. Eu tenho máxima certeza que nós somos amigos virtuais, mas eu não tenho muito
muito a certeza desse virtual, não. Eu acho que a gente já passou do virtual, a gente já é amigo de verdade mesmo. Essa coisa de virtual não é com a gente, não. Quando essa pandemia deu uma trégua mesmo, a gente vai tomar aquela cervejinha lá em Seropédica, ou sei lá, onde a gente conseguir, talvez em Barra Mansa, talvez em Itaguaí, a gente homenagear o Machado. Isso. Mas, enfim, eu acho que o seu trabalho como professor, ele também é admirável. Você é um intelectual comprometido aí com a leitura também, com a divulgação da literatura, e você entende bastante do riscado. As suas colocações lá no curso do professor Jorge são sempre pertinentes. Eu anoto bastante coisa, você não percebe, mas eu estou sempre anotando as coisas que você fala ali no chat, por exemplo. É sempre uma inspiração para mim. E eu fico muito feliz de estar aqui com você, com vocês, né, pessoal? Quem já passou por aqui. Agradeço demais. É isso. A literatura tem dessas coisas, né? A literatura, ela faz amizades. Eu acho que é isso que aconteceu conosco, Eri. E que bom, né? Então eu fico muito feliz de ter um amigo como você. Te agradeço demais, demais da conta pelo convite. Espero ter correspondido. E é isso. Parabéns e muito, muito obrigado. Muito obrigado a você. E, assim, aproveitar mais uma vez a oportunidade de desejar muitas felicidades para você e para a Dani, né? Uma vida repleta de felicidade, saúde, muitas conquistas, né? Porque é fundamental. Eu fiquei muito feliz, né, de você ter colocado lá a informação para a gente, né? Oficializou esse casamento, essa união. Tem uma baita companheira, uma companheira admirável. Que felicidade que vocês se encontraram, que estão juntos. Que amor bonito. Parabéns, estimo muitas felicidades e até breve, quando a pandemia passar, para aquele abraço virtual, aquele abraço presencial, e aí colocar todo o papo virtual, passar todo ele a limpo, todas as histórias, todas as resenhas. Grande abraço, André. Felicidades. Tchau, muito obrigado. Tchau, meu amigo. Grande abraço. Boa noite, gente. Tchau, tchau.